Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Se os irmãos puderem voltar para o versículo 18, a palavra de Deus diz aqui: porque do céu se manifesta a ira de Deus. A ira de Deus manifesta do céu. Esse é o assunto hoje à noite. É um assunto sério, não é um assunto que traz para a nossa cara um sorriso. A ira de Deus. Quando você compara a palavra raiva e a palavra ira, ira tem mais a ideia da raiva acumulando dentro de Deus contra o pecado e o homem que comete o pecado. Então, se você chega a Deus com pecado, a ira dele fica cada vez mais elevada contra aquilo. Ele não vai aceitar, ele vai opor o pecado. Sabe que você já viu alguém explodir? Pode ser que você já explodiu. E quando você explode, não é somente a raiva que você tem, e você proibindo a outra coisa acontecer, é sua ira. E a Bíblia fala aqui que esse Deus de amor, de graça e de misericórdia é um Deus de ira. Se você precisar para isso ficar bem pesado na sua consciência, você pode marcar aqui na palavra de Deus essas 4 palavras: a ira de Deus. É uma coisa real, não é uma mentira, não é uma falsidade, não é algo fora da Bíblia. A Bíblia enfatiza: o nosso Criador é um Deus de amor, mas também um Deus de ira. Olha aqui o que a Bíblia diz em Romanos 2, capítulo 2, versículo 5. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então nós estamos vendo que a ira de Deus fica se acumulando contra o pecado do homem. Às vezes nós temos a ideia, se todo mundo está cometendo o mesmo erro, Deus vai simplesmente falar: todo mundo está cometendo isso. Não, na verdade não é assim. Por favor, não se engane. A quantidade de pecado só aumenta a ira de Deus, que um dia Ele vai lançar na terra. E essa ira é futura, mas já está no coração dele. Mantendo um dedo aqui, vamos, por favor, para 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, também no Novo Testamento. E vamos ver o que Paulo disse nessa carta. Ele disse aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém? Isso mesmo. Então tem ira, é ira futura. Isso quer dizer que um dia vai chegar, mas pela salvação que Jesus nos dá no Evangelho, ele diz aqui, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. Então esse Evangelho que eu preguei muito na semana passada, é a própria mensagem que Jesus nos salva, e Ele nos salva dessa ira futura. Agora preste atenção, nesse contexto, Deus
nos salva de Deus. Ou, para esclarecer um pouco mais, Deus nos salva da ira dele. Deus nos ama, mas Deus tem ira. Deus quer o nosso melhor e quer abençoar tudo nas nossas vidas, mas Deus é completamente, totalmente, 100% contra todo o pecado. Inclusive, se vocês puderem voltar agora para Romanos capítulo 1, nós vemos aqui uma palavra-chave. Em Romanos 1,18, onde nós começamos hoje à noite, diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre, marca essa palavra, toda a impiedade e injustiça dos homens. A palavra toda quer dizer toda. Todo pecado, todo tipo de coisa imaginável. Pode ser para você um pecadinho, mas a ira de Deus é contra toda a impiedade e toda a injustiça dos homens. Você não pode, mas é tão pequeno isso. Vocês podem completar essa frase da Bíblia: o salário do pecado é a morte. Então, ele não diz o salário do pecadão, agora é pecadão, então é a morte. Não, ele fala o salário do pecado é a morte. Então nós pensamos, mas ninguém acredita nisso, todo mundo vive pecando aqui e ali tranquilamente. Eu sei, esse é o problema. Esse é o problema que Paulo está lidando aqui em Romanos capítulo 1. Pecado hoje em dia, na consciência da sociedade, é só ruim se alguém morre. Só isso. Mas Deus fala, não, a ira dele é contra toda a impiedade, toda a injustiça, até as coisas mínimas. Você xinga alguém, a ira de Deus é contra isso. Você destrói o corpo, você fala, meu Deus, sem ter Deus no coração, que é blasfêmia contra os 10 mandamentos. A ira de Deus é contra isso. Ele é contra, ele não gosta. E aparentemente, segundo o que a Bíblia está falando, cada pecado está acumulando a ira de Deus. E onde Deus está? Diz aqui em Romanos capítulo 1, versículo 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus. E nós queremos, hoje à noite, ver duas coisas: a manifestação da ira de Deus e a justiça da ira de Deus. Então, vamos primeiramente notar que versículo 18 aqui começa com a palavra porque. Então, quando você lê versículo 18, você não deve isolar esse versículo, porque liga o versículo com o versículo anterior. Então, vamos para versículos 16 e 17. Diz aqui, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, por ser o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Na semana passada, eu mostrei para vocês, o Evangelho de Cristo é a mensagem da morte histórica de Jesus, que 2000 anos atrás, ele morreu por nós, foi sepultado e ressuscitou. E através do sangue inocente e puro que ele derramou, todo aquele que crê nele será salvo. Amém. É isso que a Bíblia fala. Esse é o Evangelho. E através desse Evangelho, versículos 17... porque nele, ou no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Então, nós estamos precisando entender algo. O Evangelho, a necessidade do Evangelho, mostra para nós a justiça de Deus. Se é necessário Jesus morrer para nos salvar, isso quer dizer que a justiça de Deus não está aqui. Deus não está procurando alguém mais ou menos bom. Ele está dizendo, a sua salvação é na verdade, seu pecado é tão ruim, tão injusto, que o único jeito de você ir para o céu um dia é pela morte do meu Filho, Jesus Cristo.
Não há outro caminho. Essa é a mensagem do Evangelho. Então, o Evangelho destaca a justiça de Deus. Ah, mas eu não faço muita coisa ruim, pastor, eu nunca matei ninguém, não roubei ninguém, sabe? Pergunta, você já pecou? Claro, pastor, já pequei várias vezes, já mentiu? Bom, claro, já desrespeitou seus pais? Quem não desrespeita de vez em quando? Você já fez algo errado no trabalho? Bom, então, pastor, cada pecado merece a ira de Deus. Não existe pecadinho, tudo é contra Deus, tudo que é pecado é contra Deus. Então, quando Jesus veio e você vê Jesus na sua mente, na cruz, e você vê os pregos nas mãos dele, e a coroa de espinhos, isso quer dizer que nosso pecado é pequeno ou grande? O que vocês acham? Pequeno ou grande nosso pecado? É grande. É grande. Exigiu a morte do Filho inocente de Deus. Não é brincadeira. Às vezes as pessoas falam, mas vocês crentes são radicais. É porque o Filho de Deus morreu, vocês não estão me entendendo, entendeu? Não é brincadeira. A salvação não é brincadeira. A sua eternidade não é brincadeira. Ninguém aqui, nem eu, nenhum de nós vai para o céu porque você é gente boa. Ninguém. O caminho dessa terra até lá na glória é o sangue de Jesus. Não existe outro caminho. Essa é a justiça de Deus. Daí, nós chegamos em versículo 18. Ele fala essa palavra, por quê? Porque quando você vê que a justiça de Deus nesse sentido, pelo Evangelho, também pelo Evangelho, você vê a ira de Deus contra o pecado. Deus não aceita o pecado. Dizendo isso, note não somente como é o destaque do Evangelho, essa ira de Deus, mas também vamos notar a direção da ira de Deus. Voltando para o versículo 18, aqui, por favor. Ele diz aqui, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Então, do céu sobre os homens. Então, a direção é assim, a ira de Deus desce. Ele está lá na glória, nós estamos aqui. E quando você lê isso, você pode querer entender mais o que realmente quer dizer. Eu gostaria de levar os irmãos para o Velho Testamento e seguir algumas coisas que vão nos ajudar a entender que ainda que a ira de Deus se manifestará um dia no futuro, o Evangelho já manifesta a ira de Deus no presente. Então, deixe-me tentar mostrar algumas coisas para vocês. Vamos para o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 1. E orem por mim, eu tenho várias passagens aqui, e eu quero que todo mundo entenda bem esses detalhes sobre a ira de Deus. Quando Deus nos criou, ninguém cometia pecado. Nós não éramos pecadores. Além disso, pelo que eu vejo aqui, ninguém morreu, até animais. Aqui em Gênesis 1, veja aqui, versículo 29. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. Pelo que eu entendo, o homem não comia animal, e animal não comia animal. Por exemplo, leão não comia cordeiro. Não existia isso, não havia morte. Mas, capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus disse para o primeiro homem, há uma regra,
só. Você não pode comer esse fruto dessa única árvore. Mas se comer, eu estou avisando agora. Você está vendo a minha glória aqui no jardim. Tem tudo perfeito aqui. Tudo que revela para você quem eu sou. Não coma dessa árvore, porque se comer você vai morrer. Capítulo 3 de Gênesis. Eles acabam comendo, versículos 1 a 6. Eles percebem que estão nus. Eles usam folhas, que não vai dar certo para cobrir o corpo para sempre. Então note aqui, capítulo 3 de Gênesis, versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Espera aí, vamos pensar. Peles do quê? De animais. Animais que cometiam pecado e mereciam morrer? Não. Animais inocentes. Então, parece, e eu não sei porque a passagem não diz tudo, Deus matou animais e usou as peles para cobrir a vergonha e a nudez desse casal que tinha pecado. Ou seja, aqui é uma ilustração da morte de Jesus, cujo sangue nos cobre quando recebemos Ele, para Deus não nos destruir, nos matar. Capítulo 4. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais ao seu irmão Abel, e foi pastor. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador de terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. A Bíblia não explica nada, mas de repente os filhos de Adão e Eva estão oferecendo o quê? Sacrifícios para Deus. Caim, ele erra, ele escolhe plantas, sabe? Legumes, esse tipo de coisa. E Deus não faz nada. Ele não aceita. Você acha que pela morte de uma cenoura você vai para o céu? Não, isso vai lidar com o seu pecado? De jeito nenhum. Deus queria sangue. Ele falou: o salário do pecado é a morte. Para você poder ter essa expiação, algo para cobrir o seu pecado, alguém vai ter que morrer. Eles não queriam morrer. Aparentemente Deus disse: então, por enquanto, temporariamente, você pode sacrificar animais inocentes para cobrir o seu pecado. E Caim não quis. Ele falou: não, eu trabalho bem, quero isso e aquilo, a oferecer esses legumes daqui. E Deus não aceitou. Mas Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Como é que Deus atentou? Vocês já pararam para pensar? O que é que Deus fez? Ele deu a crença, pelas coisas que nós vamos ver hoje à noite, que fogo desceu do céu e caiu no altar e consumiu esses animais. É isso que eu acredito. Deus então disse: Abel, você é pecador, e a minha ira é contra o seu pecado, mas você está oferecendo esse animal. Então, ao invés de eu mandar fogo na sua cabeça para matar você, porque você merece a morte, sendo pecador, eu mando nesse animal para dizer: eu aceito esse animal no seu lugar, Abel. Você não vai morrer. Você tem mais uns dias para viver. Dizendo isso, vamos para Gênesis 19, por favor, Gênesis 19. E nem todo mundo sacrificava animais inocentes desse jeito. E tinha gente acumulando bastante pecado e, consequentemente, a ira de Deus se acumulava também. E nós chegamos nessa história de Sodoma e
e nem procurando nada de Deus, não queriam nada de Deus. O que acontece? Gênesis 19, versículos 24 e 25. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Mas aqui, versículos 24 e 25, Deus disse: esse povo extremamente cheio de pecado, que não se arrepende, também não tem sacrifício para receber a minha ira do céu. Então eu vou enviar diretamente na cabeça dessas pessoas na cidade, e Deus destruiu com fogo e enxofre Sodoma e Gomorra. Agora vamos para 2 Reis, por favor. 2 Reis, capítulo 1. E eu sei que é muita passagem hoje à noite, mas eu estou querendo mostrar da palavra, ao invés de ser meramente a minha palavra. Aqui nós vamos ver como Deus continua a direcionar fogo do céu, ou a ira dele, do céu, sobre o pecado do homem. Aqui o profeta tem um encontro aqui com os homens não de Deus. 2 Reis 1:9. Então o rei lhe enviou um capitão de 50 com seus 50, e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe: homem de Deus. O rei diz: desce. Mas Elias é o profeta. O Elias, versículo 10, respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Aqui acontece isso várias vezes nessa passagem. A ira de Deus, representada pelo fogo de Deus, desce do céu na cabeça do pecador. E nós podemos ver essa ira indo para várias pessoas em vários lugares da Bíblia, mas agora vamos ver como Deus usou os sacrifícios. Vamos chegar aqui em Levítico 9, 24. Levítico 9, 24. Vamos começar com o versículo 23. Levítico 9, 23. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois de saíram, e abençoaram ao povo, e a glória do Senhor apareceu, e todo o povo. Porque o fogo saiu de diante do Senhor, e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Então, olha aqui o resultado. Eles ofereceram animais como sacrifícios. Deus enviou fogo para consumir os sacrifícios. Mas o que é que o povo fez? Eles tinham júbilo, ou seja, a alegria. Nós não morremos, mas também eles caíram sobre as suas faces, porque esse fogo representa a própria ira de Deus. Não é uma brincadeira. É interessante, no Novo Testamento, Deus fala para pessoas salvas: vocês ainda devem temer aquele que consegue lançar o corpo e a alma no inferno. Em outras palavras, eu sei que eu sou salvo, eu sei que eu não vou para o inferno, mas ainda eu devo respeitar esse que consegue mandar lançar até a alma no inferno. Não, eu não vou, mas eu devo respeitar ele. A Bíblia fala sobre o temor do Senhor. É igual meu pai. Quando eu estava na casa com meu pai, ele ficava bravo comigo. Ele não quis me matar e não me matou, obviamente. Mas tinha vezes que eu estava pensando: eu acho que ele vai me matar. não tem jeito, né? Já era. Tchau, família. Tchau, mundo. Até mais. É errado respeitar seu pai, que te ama? Não.
É errado respeitar a Deus porque Ele lança no inferno o corpo e a alma do pecador? Não é errado respeitar isso. Nós podemos ter júbilo que o fogo que não desceu em nós, desceu em Jesus, e Ele foi o Cordeiro de Deus, que recebeu a ira de Deus, para nós podermos viver eternamente. Amém? Agora vamos voltar para Romanos, nossa passagem, hoje à noite, Romanos capítulo 1. Eu poderia ter mostrado várias outras passagens, mas nós notamos o seguinte no Velho Testamento. Quando alguém não tinha sacrifício, o fogo de Deus descia na pessoa para matar. Mas quando a pessoa ofereceu um animal inocente, o fogo desceu no animal, Deus dizendo: eu ainda tenho ira contra o seu pecado, mas eu vou destruir o animal. E vocês sabem que quando Jesus veio, João Batista viu ele e falou: eis o Cordeiro de Deus. Porque Jesus veio para ser o sacrifício final, o sacrifício perfeito, que morreu uma vez por nós. E a Bíblia diz: todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Deus completamente lidou com a ira dele dentro do sangue de Jesus. E agora todo aquele que tem Jesus não precisa se preocupar com a ira de Deus. Mas agora vamos voltar para a nossa passagem. Romanos 1, versículo 18 diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Agora, irmãos, eu gostaria de mostrar a justiça da ira de Deus. É 2022 e nós temos um grande problema. Até muitos pastores estão dizendo que Deus não é um Deus de ira e que o inferno não existe. O lago de fogo foi inventado por homens, não está na Bíblia, ou a Bíblia só tem metáforas e não é uma realidade. Eu estou aqui baseado na palavra de Deus. O inferno existe, é real. O lago de fogo existe, é real. E se você não tem o sangue de Jesus na sua conta, você vai passar a eternidade nesse lugar. Vai. Não existe uma oportunidade diferente, uma opção diferente. É o que a Bíblia fala. E pessoas falam: mas como isso é justo? Como é que isso é justo, a ira de Deus? Você já parou para pensar? Deus castigar o ser humano com fogo no inferno? Bom, vamos notar algumas coisas aqui. Deus nos dá uma tese aqui no fim de versículo 18. Ele diz aqui a impiedade e a injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. O problema do homem não é que ele meramente peca, mas ele detém a verdade para poder pecar. Em outras palavras, o homem conscientemente peca contra o que Deus revela no mundo sobre Deus mesmo. O seu pecado não é meramente: oh, eu errei. Você sabe fazer algo diferente e ainda você peca. Ainda. É rebeldia, é iniquidade, é transgressão, é contra a vontade de Deus. Ele diz aqui que detém a verdade em justiça. Alguém está pecando e você fala: você não deve fazer isso. A pessoa fala: não, blá, 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 blá. Você já viu criança fazer isso? Eu não quero saber. Muita pessoa não quer ir para a igreja porque o pastor fica pregando contra o pecado. Tal pessoa detém a verdade em injustiça. Não fala para mim, você não pode mandar em mim. Os homens detêm a verdade em injustiça. Daí ele vai apoiar essa ideia aqui nos próximos versículos. Então vamos chegar aqui em versículo 19. Porque o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta. Ou você pode dizer, conhecer para eles, porque Deus lo manifestou.
Então, ele está dizendo, existe um conhecimento divino, existe uma teologia disponível para todos os homens. Existe uma revelação geral de Deus que você e eu podemos compreender. Ele está enfatizando, ninguém pode dizer, eu não sabia que Deus existia, eu não tinha a mínima ideia, eu estava fazendo o que eu queria fazer porque eu queria, como é que eu vou saber que Deus existe? Eu nunca vi Ele, eu nunca ouvi a voz dEle. Diz aqui, porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus nos manifestou. Ninguém vai morrer um dia, chegar na presença de Deus e vai poder falar, Deus, olha, eu não sabia que o Senhor é real. Na verdade, o ateu, ele diz, eu não acredito em Deus. Mas Deus aqui está dizendo, eu não acredito em ateus. Não existe ateu. Agnóstico, sim, agnóstico fala que eu não sei se Deus existe ou não. Ele está dizendo que quer dizer sem, agnóstico quer dizer conhecimento. Eu não tenho conhecimento. Beleza, eu aceito isso. Mas ateu não existe. Dentro de cada um de nós existe a noção que há um Criador de tudo. Existe alguém, um poder supremo. E ele vai explicar isso no versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem. E claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Se você tem esse hábito, você pode com sua caneta marcar em versículo 20 a palavra claramente. Claramente. Deus usa a criação para revelar o Criador. Se por exemplo, vamos dizer que eu consigo ir para a Lua, e eu vou para a Lua, eu vou para o outro lado da Lua, e eu acho lá do outro lado da Lua, eu acho um carro, todinho um carro, tem motor, tem combustível. Quem aqui acha que quando eu vejo o carro, eu vou pensar, eu acho que só Deus criou isso, veio do nada, algo, aleatório, umas pedras bateram aqui ou ali e puf! Um carro apareceu do nada. Vocês acham que eu vou acreditar nisso? Não. Eu vou dizer, eu não sei quem, mas alguém colocou esse carro aqui. Não sei se foi a Vera ou Socorro, mas alguém colocou esse carro aqui. O argumento do apóstolo Paulo é que quando você vê esse universo tão organizado, tão perfeito, a única explicação dentro do ser humano honesto é que existe um Deus. Tem que existir um Deus. Eu falei para alguns de vocês outro dia, no outro culto, a afinação do universo é tal, se você mudar só algumas coisas, não vai ter vida, não vai. Você pode alterar a distância da Terra do Sol só um pouquinho, ou a gente queima, ou a gente congela. Não tem outra opção. E você pode ver, eu me lembro, e eu não sou cientista, mas eu me lembro de pessoas explicando, e eu não sei se eles entendem até mais. Sabe quando você fica resfriado, você tem coisas no nariz e você ouve a sua voz dentro da sua cabeça? Mas sabe quando você está bem, isso não acontece, sua voz você ouve aqui, mas na verdade está dentro da sua cabeça? Alguém me explicou que o seu ouvido tem certas fibras, e a fibra que ouve o tom da sua própria voz ficou surdo para você não ter esse eco dentro da sua cabeça. Como aconteceu isso? Algo aleatório, eu era, algo no mar, eu saí do mar, eu cresci umas pernas e
e uns braços, e eu me virei um macaco e depois um homem e tudo. Era só, tipo, simplesmente aconteceu. Né? Veja comigo, a luz que entra no meu ouvido, bate aqui retina no português, não sei, me perdoe. E está tudo de cabeça para baixo. Mas o cérebro consegue inverter tudo para ficar normal. Por acidente isso? Ou existe alguém que controla todas essas coisas para organizar todos os sistemas, a circulação do sangue, reprodução, procriação, esse tipo de coisa? Como? Minha esposa, ela era enfermeira. Ela me falou que quando o bebê está no fluido amniótico dentro do ventre, tem várias válvulas abertas e está respirando esse líquido e está bem. Mas na hora de nascer, essas válvulas fecham. E se você falar, não, eu não quero esse bebê, vou colocar de volta, morre, não tem como. Não faça isso com seu filho, beleza? Impossível. Mas como é que esse bebê, na hora de respirar, não pode voltar? Não é incrível isso? Vocês vão testemunhar esse milagre. E há milhares e bilhões de coisas que eu posso falar para vocês sobre os sistemas desse mundo. E Deus está dizendo através da inspiração do Espírito Santo, na vida do apóstolo Paulo, Deus claramente existe, nós sabemos pelas coisas que Ele criou. E Ele fala aqui, note que versículo 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade. A divindade quer dizer que Ele é Deus mesmo, o Todo-Poderoso. E esse eterno poder é a coisa que realmente precisamos entender. Tem que existir, para você existir, para essa cadeira existir, para esse prédio existir, para o oxigênio existir, tem que existir um ser eterno, que não tem princípio e não tem fim. Um ser que consegue criar as coisas do nada. Porque se Deus tem um início, isso quer dizer que outra coisa está por trás dele. E daí a outra coisa está por trás daquela coisa, e a outra coisa. Mas se tem um ser eterno, e a Bíblia diz que Deus é eterno, você tem um Criador. E Ele que criou você, e que me criou também. Que criou os planetas, os animais, as plantas, o gatinho que você tem em casa. As mãos de Deus formaram cada aspecto daquele bicho. E quando você vê abelhas fazendo o ninho delas, ou pássaros voando, você sabe que por trás de tudo isso existe um Deus. Ele existe. Então, Deus está querendo apoiar essa tese que a ira dele é excusável, mas o pecado do homem é inexcusável. Porque nós sabemos que ele existe e ainda nós pecamos. Diz aqui, versículo 20, como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, ou seja, a gente, para que eles fiquem, o que é a palavra? Inexcusáveis. Se você for para o inferno, é porque você pecou contra a luz de Deus que Ele revelou para você. Você sabe que Ele existe. Você sabe. E a culpa não vai ser de Deus. Você não pode gritar lá no inferno e falar, oh Deus, o Senhor errou, eu não sabia. Porque Ele está falando bem aqui, não, você sabia, mas você rejeitou. Está aí, versículo 21 diz, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu.
Então, aqui você pode notar duas coisas que causam o homem rejeitar a Deus e o conhecimento dele. O homem não glorifica a Deus como Deus, e também o homem não dá graças a Deus. Então, o homem fala: bom, eu tenho esse conhecimento, mas eu quero o meu pecado. Eu não quero ser responsável, eu não quero ser fiscalizado. Então eu rejeito essas coisas, eu não vou adorar a Deus, não vou buscar a Ele, e eu não vou agradecer a Ele pela vida que eu tenho, a família que eu tenho, a saúde que eu tenho. Na verdade, não. Eu vou fazer o que eu quero. E o ser humano, ele pode acabar sendo o tipo de ateísta, que declara: eu sou ateísta, eu não creio em Deus. Só que, veja bem, há muitas pessoas que não são ateístas tão ousadas. A maioria dos pecadores são, ateus. São ateus porque simplesmente vivem como se Deus não existisse. Por exemplo, vão comigo, por favor, irmãos, para Salmos, no Salmo 10, por favor. E aqui, a Bíblia diz o seguinte, Salmo 10. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. O homem vai para o inferno não porque ele diz que Deus não existe. O homem vai para o inferno porque as cogitações ou os pensamentos são como se Deus não existisse. A pessoa faz o que quer fazer, fala o que quer falar, vai para onde quer ir, sem considerar a Deus, sem buscar a Deus. E Deus diz que essas pessoas são as pessoas que justamente vão para o inferno. O único caminho para o céu é Jesus. Mas você vai ter que reconhecer que Deus realmente existe. Ele vai cobrar você. A Bíblia diz no Apocalipse 20 que Ele vai julgar todas as nossas obras. Então, eu não sei o que você pensa sobre isso. Mas quando eu penso sobre a minha vida, eu não quero ser julgado pelas minhas obras. Aponta com seu dedo. Se Deus julgar o pastor João pelas obras dele, para onde ele vai? Alguém quer apontar? Para baixo, obrigado, isso mesmo, eu vou para o inferno. Mas se eu tenho Jesus como meu Salvador, e o sangue dele na minha conta, quando eu morrer, para onde eu vou? Para cima, exatamente, para Jesus, para o céu. Então a conclusão é que a ira de Deus contra o homem é justa, porque o pecado do homem é inexcusável.